Bom, vamos seguir com as nossas aulas de teoria eletromagnética e nessa aula de hoje a gente vai resolver mais um problema de aplicação usando a lei de Gauss, tá? Do livro do Griffiths é o exemplo 2.3, tá? Então ele fala que um cilindro longo, né, carrega uma densidade de carga que é proporcional à distância do seu centro, tá? Então a densidade de carga é uma constante, que é esse K, vezes o S, que é o vetor das coordenadas cilíndricas, tá? E ele pede para encontrar qual que é o campo elétrico dentro, tá, do cilindro. Aí o livro ele faz um desenho, vou tentar entender o desenho primeiro, né? Então ele faz aqui o, o meu desenho está um pouco escuro, mas no livro de verdade vocês vão ver ele mais claro. Então, olha só, aqui a gente tem um cilindro, que é o cilindro que ele de fato fala no problema, tá? E ele coloca um outro cilindro lá dentro, tá? Se vocês observarem, tem um cilindro bem aqui, ó. Esse cilindro que ele coloca, na verdade, é a superfície gaussiana, tá? Essa aqui é a superfície gaussiana. Então, ele coloca dentro do cilindro porque ele quer encontrar o campo elétrico dentro do cilindro, tá bom? Então, então esse é o exemplo que a gente vai fazer hoje, né? Então, olha só. Então, para a gente fazer esse exemplo, a gente tem que imaginar o seguinte: como ele fala que essa densidade de cargas ela é proporcional ao S, né? E se a gente lembrar da lei de Gauss, a gente tem isso. A lei de Gauss, a forma integral, que é o que a gente vai aplicar aqui, né? Ela é a integral da superfície fechada de E dA, tá? Isso é igual à carga interna, tá? Sobre a constante ε0. Para a gente resolver essa integral, encontrar esse campo elétrico, que é o objetivo aqui da aplicação da lei de Gauss, a gente tem que encontrar essa carga contida dentro da superfície gaussiana, tá certo? Então, como no nosso exemplo ele dá a sugestão de a gente fazer um cilindro aqui na parte interna, né? E a gente faz um cilindro porque justamente a carga tem uma distribuição cilíndrica, né? Então a gente precisa primeiro achar quem é essa carga aqui, tá certo? Para a gente fazer isso, a gente tem que pensar o seguinte: como ele coloca a densidade de cargas, né? Então a gente tem que saber quanta carga que tem no cilindro interno, tá? Então vou desenhar aqui que é para ser a nossa superfície gaussiana dentro do cilindro, né? Então a gente tem que saber quanta carga tem aqui dentro, tá? Então a gente está fazendo a superfície gaussiana, né? Que ela está dentro de um outro cilindro, que é o cilindro de fato do problema. Então ele pede para a gente encontrar o campo elétrico aqui dentro, tá? Então o lado de fora do cilindro não me importa, eu quero saber o que acontece lá dentro dele, né? Então eu tenho que considerar aqui nas nossas coordenadas cilíndricas, a gente considera esse raio que a gente chama de S, né? E para me ajudar a fazer esse cálculo da densidade de cargas, eu vou assumir um cilindro genérico, depois a gente vai ver que isso não tem problema, que ele tem um comprimento L aqui, ó, dentro do nosso cilindro carregado, tá? Então esse azul aqui é o cilindro que tem carga aqui dentro, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a carga, né? Carga onde? Carga dentro desse cilindro aqui que eu desenhei, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar, tá? Por que a gente tem que integrar, né? Por que não simplesmente pegar essa densidade de carga e multiplicar pelo próprio, é, é, pelo próprio volume desse cilindro aqui? Porque, na verdade, se a gente observar, a densidade de carga ela depende do raio. Então, por exemplo, quando o raio
vale zero, aqui a gente vai ter uma densidade de carga nula, tá? Mas quando a gente tiver com o raio na parte mais externa do nosso cilindro, né, essa densidade de carga vai aumentar. Então, a distribuição da carga dentro desse cilindro, ela segue essa função aqui, tá ok? Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração. Por isso, temos que fazer uma integral. Que tipo de integral? Uma integral de volume, já que essa carga ela é distribuída no volume, tá? Então, a gente precisa integrar a densidade de cargas no volume, tá? Então, para fazer isso, então vou colocar aqui, ó, logo abaixo. Então, a nossa densidade de cargas, ela é K vezes S, tá? Aqui, estritamente falando, do jeito que fica mais formal, a gente coloca um linha nesse S para não confundir com esse S que eu estou assumindo aqui, ó. Porque a gente vai fazer a nossa integral de zero a um S qualquer. E aí a gente tem que colocar qual é o elemento de volume aqui para o caso cilíndrico. Para o caso cilíndrico, vocês podem voltar lá no capítulo 1, o elemento de volume ele vai ser S, ds, dφ, dz, tá? Então tem que ter 3 unidades de comprimento aqui, né? dz tem unidade de comprimento, ds também tem unidade de comprimento e s, dφ também tem unidade de comprimento. Então tá ok, tá? Então esse aqui vai ser o nosso elemento de volume. Então aqui eu vou colocar S', tá? Tem que ter um linhas aqui também. S', ds', dφ, dz, tá? E essas nossas, isso aqui é uma integral tripla, né? Na verdade, deixa eu só apagar aqui. Tenho mais integrais, né? Tenho isso aqui, ó. Tenho integração tripla aqui, né? Então eu tenho o meu φ que vai de 0 a 2π, né? O meu z, que é o tamanho do cilindro, ele vai de 0 a L, né? E o S vai de S', né, vai de 0 a S', tá? Então vamos descer aqui, né? Então a nossa integral, deixa eu reescrever ela aqui. Então, a carga contida, né? Vai ser integral de 0 a 2π em φ, integral de 0 a L em Z, integral de 0 a S' em S, aí vou ter K. Reparem que eu tenho um S nesse ponto aqui e outro S aqui, né? Então eu vou ter um S' ao quadrado, ds', dφ e dz, tá? Então, só relembrando, por que eu estou encontrando a carga primeiro, né? Porque para eu aplicar na lei de Gauss tem que saber a carga interna, tá? Então, a carga interna, carga contida, né? Se a gente observar a integral em φ, não aparece nada aqui que tenha φ no meu integrando. Então, quando eu integrar em φ vai dar φ, e vou fazer φ de 0 a 2π, né? Que vai dar o próprio 2π. Então aparece uma constante 2π aqui de fora, tá? A minha integração em z também não aparece z aqui, ó, tá? Então se não aparece z no meu integrando, né, a integração vai dar o próprio z. Quando eu fizer isso em 0 vai dar 0, quando eu fizer em L vai dar L, tá? Então vai aparecer também multiplicando na meu resultado um L, tá bom? A única integral que vai dar mais trabalho, né, mas não é tanto trabalho assim, vai ser a integral em S, tá? Essa é a integral em S. Reparem que eu tenho uma constante, né, que é a constante que ele fala no problema, ela vai sair da integral, então ela aparece aqui também. E eu vou ter uma integração aqui de 0 a S, eu escrevi um negócio errado aqui em cima.
Aqui é S', tá? Que é S, na verdade. Então, de 0 a S, eu tenho S' ao quadrado ds'. Tá bom? Bom, integral muito simples, né? Fazer a integral de S ao quadrado, né? Vai dar quanto? A gente soma 1, né? Vai dar S' ao cubo dividido por 3, né? E eu vou fazer os limites aqui de 0 a S. Mesma coisa. Quando eu colocar 0 vai dar 0, quando eu colocar S vai dar S. Tá? Parece uma formalidade, mas é besta, é uma formalidade besta, mas ela é importante. Então, a carga contida dentro daquele cilindro interno que eu desenhei vai dar 2πLK S ao cubo sobre 3. Tá? Então, essa é a carga interna. Ok? A gente vai usar esse resultado daqui a pouco. Bom, determinei quanta carga tem aqui dentro, né? Que é esse valor que eu acabei de chegar. Agora eu tenho que saber, observando na lei de Gauss, tenho que dar conta desse lado esquerdo. O lado direito eu já meio que resolvi, né? Então vou dar conta do lado esquerdo. Para isso a gente tem que saber quais são as direções do E, campo elétrico, e do dA, tá? No desenho que eu fiz, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Esse pequeno elemento de volume aqui para fora, ele vai ser o dA, né? O dA sempre vai ser radial, nesse caso, o cilíndrico. E a mesma coisa vai acontecer, tá? Com o campo elétrico, ele também é radial aqui, ó, apontando na mesma direção. Deixa eu botar de outra cor para não confundir. Apontando aqui na mesma direção e sentido do dA. Então, o campo elétrico está aqui em verde também, tá? E reparem, o desenho tenta fazer uma representação tridimensional de um cilindro, né? Esses campo elétrico e dA estão para fora desse cilindro, tá? E a gente tem que observar também que a nossa integral da lei de Gauss ela é uma integral de uma superfície fechada. Então eu tenho que contabilizar tanto a parte do cilindro aqui do lado de fora, certo? Como eu tenho que contabilizar também as bases dele aqui, ó. Essa base é a outra base de lá, tá? Então eu tenho que contabilizar as duas. Só que, né, a gente está fazendo essa integral, na verdade, é do campo elétrico em relação a esse dA, ok? E eu estou falando para vocês que o campo elétrico ele é radial, certo? Isso significa que eu vou ter esse produto escalar dando E vezes dA, que é isso aqui dentro da minha integral, somente para essa área do lado de fora, né, assim, da lateral. As bases, elas não vão contribuir, tá? Porque, apesar delas terem um E e um dA, né, o ângulo, né, entre esses dois vetores vai ser de 90 graus, tá? Porque nas bases, deixa eu fazer bem exagerado, o dA está apontando para lá, o dA está para essa direção, e o campo elétrico ele continua radial aqui, ó, tá? O campo elétrico está aqui. Então, o ângulo entre essas duas grandezas, né, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Então, para as duas bases vai dar zero. Então, a gente tem que só se preocupar com a superfície externa lateral desse cilindro, tá? Então, vou seguir, né? Então, na minha lei de Gauss eu tenho isso, na forma integral, né? No desenho que a gente observou, né, que eu representei do cilindro,
O ângulo ali para a lateral, nesse caso aqui é de 0 graus, significa que EDA vai dar exatamente os escalares E e DA, né? E como o campo elétrico ele vai ser constante, e aí na região que eu estou falando, e aí vem aquela ideia que eu falei na outra videoaula, que a gente precisa saber de antemão mais ou menos como que é essa distribuição do campo elétrico, né? Então, como eu fiz um cilindro que ele está centralizado ele é concêntrico com o cilindro de carga, e eu estou usando o mesmo raio, né? Para dar um cilindro tem que ter o mesmo raio, significa que o campo elétrico em todos os pontos aqui da borda do cilindro, da superfície do cilindro, ele vai ser igual, tá? Se ele é igual, ele não vai mudar, né? Ou seja, ele é uma constante. Então, esse campo elétrico pode sair, tá? Então, vai ficar E integral da superfície fechada de dA, tá? E lembrando, as bases não contribuem, tá? Então, essa integral, na verdade, só vai pegar a parte, como se você pegasse uma folha de caderno e dobrasse ela para formar um cilindro, tá? Então, ela não vai ter nenhuma das bases. Então, essa área da folha de caderno que seria a, a região que eu estou encontrando. E essa região que eu estou procurando, né, que é algo assim, vou fazer ela representar aqui de novo, desse meu triângulo bem torto, tá? Então, aqui é S, né, e aqui é L. Qual é a área dessa superfície? Não estou considerando aqui nem no fundo, tá? Qual é essa área? Ela vai ser 2π S, que é o tamanho dessa circunferência da base, né, vezes o L, tá? C 2πs vezes L, tá bom? Ok, né? Então esse aqui é um outro resultado. Para a gente finalizar, a gente tem que aplicar. Deixa eu escrever novamente a lei de Gauss, né? Então o lado esquerdo deu isso, né? Então o módulo do campo elétrico, 2π SL, e o lado direito deu quanto? Deu esse resultado aqui, 2πL, 2πL, KS ao cubo, sobre 3, beleza? Desculpa. Então, corta 2π com 2π, né? O L que eu introduzi de forma arbitrária, ele também vai ser cancelado, né? Então, na verdade, se a gente observar, eu tenho um S aqui, aqui eu tenho S ao cubo, então vai sobrar S ao quadrado, tá? Então, o resultado aqui do módulo do campo elétrico interno, né, vai ser quanto? Vai ser 1/3 de ε0, né, Ks ao quadrado, tá? Esse é o módulo. E a direção? Para onde que vai isso, né? A direção, a gente basta olhar no desenho, né? Da forma como eu representei, esse campo elétrico, que é o resultado que a gente já sabia, ele é radial, tá? Então ele aponta na direção do S chapéu. Esse S chapéu é radial nas coordenadas cilíndricas. Então o vetor campo elétrico interno, né, função do S, ele é 1/3 de ε0, K, S ao quadrado, S chapéu. Tá ok? Então esse resultado é para encontrar qual que é o campo elétrico dentro de um cilindro carregado, tá? Então é importante a gente manter ele em mente, porque no decorrer do desenvolvimento do livro ele vai aperfeiçoando esse exemplo, né? Vai incrementando ele, e a gente pode utilizar esse resultado para resolver outros problemas, tá?
Tá ok? Então é isso.